que vocês se conheceram? Numa festa em São Rafael, festa de igreja. Eu conheci ele assim, mas não muito bem, mas mal e mal assim, né? Mas começamos a se gostar um pouco, né? E depois, nos bailes, a gente começou a dançar um pouco, dançava. E daí nós começamos a namorar porque o meu pai faleceu. Eu tinha 13 anos quando meu pai faleceu. Eu era muito criança ainda, né? E daí nós sofremos muito, tinha muito compromisso. Quando ele faleceu lá em Pato Branco, no Paraná, ele era caminhoneiro. Ele levava as mudanças para lá sempre e na volta daí. E a minha cunhada, que era a Lourdes Simon, casara com o irmão, com o Rubio Simon. E eles foram morar lá em Palutina, nós tínhamos terra lá. Tinha 2 colônias de terra e 2 chácaras lá. E meu pai, então, levava as mudanças daqui, que tinha muita gente que foram morar para lá. E daí ele disse que, olha, eu vou agora levar mais uma. Ele fez um paiola, um chiqueiro, até uma casinha para fazer o forno, porque a Lourdes fazia pão e coisa já naqueles anos. Mas ela era muito nova também, e ele também era novo, pesada, né? Mas tinha cabeça firme. E então o pai disse, não, eu vou levar essa mudança e quando eu volto para buscar a nossa mudança, para nós ir para Palutina também, nós ia vender a nossa terra para o Reinaldo, que era o nosso vizinho. E daí na volta, quando ele trouxe, e foi sorte que a Lourdes veio junto, porque ele estava junto, ela estava junto no hotel com ele, né? Quando ele morreu. Daí ele não se sentiu muito bem antes da noite. Daí ele foi numa farmácia e se queixou para um cara lá em Pato Branco, na cidade. E daí esse farmacêutico fez uma injeção para ele. E a gente não sabe se foi o infarto que teve, pode ser que era a injeção, né? E saber o que era. Daí ele só ficou ruim de noite. A Lourdes disse, ai, eu não estou bem. Disse que ele levantou e foi assim na janela, assim, e só se expulsou na janela e caiu e morreu, né? E sorte que a Lourdes estava junto com esse homem, que a Lourdes estava junto com o sogro, que era meu pai, e tinha um primo dele junto, o Edgar Simon era. E era sorte porque senão a Lourdes ia fazer o quê sozinha? Daí eles trouxeram ele para casa, aqui para Pumiri, aonde que nós moramos, nós se criamos ali, aonde tem aquela casa lá em cima no morro que entra no Salgado lá. Aquela casa tudo é do Altilo agora. E lá nós morávamos, só não nesta casa. E daí nós ia fazer o quê, né? Daí tinha as terras tudo para lá, daí vendemos, ter o inventário, né, um pouco para a mãe, metade ficou para a mãe, a outra metade para os filhos. E nós tínhamos o caminhão era quase novo, poucas viagens que ele fez, acho 2 ou 3 lá para Paraná. E daí aquele caminhão, porque o Rubio queria voltar, ele disse que vou fazer o quê sozinha lá em cima. Daí ele voltou, então nós temos o caminhão que o pai tinha, nós negociamos com a terra que hoje mora como é que é aquele, Mário, me ajuda? Essa terra, daí o Rubio, vendemos o caminhão para esse homem e o Rubio foi morar ali. Tá, então, vamos ver um resumo disso. O seu pai, vocês tinham terra em Pumirim e terra em Pato Branco? Não, nós tínhamos terra lá em Palutina, no Paraná. Tá. Então, vocês tinham terra aqui e em Palutina. Sim. E o seu pai ia daqui para lá? Ele levava as mudanças e daí ele naquela outra lá, 7 ou 8 mudanças, tinha gente que morava ali embaixo, onde que é o treiro do Weber, o Schwemper, antigamente, hoje já estão tudo falecidos. Mas o meu pai, daí ele já tinha dito, eu vou trazer a Lourdes para casa,
aqui para ela vir ver de novo os pais dela e para conhecer de novo o lugar, porque nunca mais ela voltou de lá. Quando estava lá morando. E daí ele ia levar a nossa mudança, até ia levar uma vaquinha pequena que o pai tinha deixado um canto na carroceria para levar lá em cima, lá no Paraná. E aí o falecimento dele mudou os planos. Mudou completamente tudo. Né? Nós era gente bem de vida, ele também muito trabalhador, era um homem certo, um homem honesto, né? Ele queria só trabalhar, né? E era um homem muito bom com a mulher dele. A mãe tinha um marido, olha, eu acho que hoje não existe mais gente assim. E então, mudando os planos, vocês venderam no Paraná e ficaram morando em Pumirim? Tá. Fiquemos morando ali onde que eu disse aquela casinha lá que entra no Salgado ali. Daí assim, ó, a senhora ficou sem o seu pai com uns 13 anos. 13 anos de idade. Tá. E isso de alguma forma fez com que a senhora tivesse interesse em namorar mais cedo ou não? Não, eu sempre eu não fui muito assim, eu era muito assim, uma mulher para frente, uma menina ainda na época, né? Mas até agora que eu estou mais paradona assim, mas eu sempre fui uma mulher que sabia fazer as coisas. E não tinha estudo nenhum, mas eu tinha bastante memória boa. Tá. A senhora não foi na escola nenhum ano? Fui na escola, só o primário também. E o professor era alemão, né? E o meu pai também era alemão, e a minha mãe, por isso hoje que a gente fala mal, né? Puxa muito o alemão. Os pais não falavam só em alemão. Porque a minha mãe, quando meu pai faleceu, ela não sabia nem pedir um copo de água para a gente, né? Para uma pessoa. O pai sempre dizia Irena era o nome dela. Mulher, tu tem que aprender um pouquinho, porque então você sabe que se tu amanhã depois não precisa, né? E é isso ali. Então a senhora cresceu falando alemão? Sim. Tá. E na família de vocês, teve o problema de que uma época não podia falar em alemão? Não, é que eu lembro, não. No meu tempo, não. Não. O professor não xingava, porque... ele era muito, assim, era um cara enérgico, sabe? E ele tinha isqueiro de porco, o professor aquele tinha uma igreja de porco, não que nem hoje, antigo, era diferente, né? Mas ele tinha um moinho também, de fazer farinha e descascar arroz. E daí ele, nas horas do recreio, era o recreio dos alunos, daí ele corria para cá com aqueles tamancão dele, tratar os porcos e voltava. Até queria ainda, com aquele tamanco cheio de merda de porco. E vinha na escola de novo, né? Só que ele era um professor bom, eu aprendi, né? Mas muito nova, né? E daí... Ele não xingava, porque não, vocês ele não falavam xingava, alemão. ele tinha os puxa-saco dele também, não é que nem hoje. Hoje é diferente, né? Aí se eles puxavam saco de um aluno, ele até castigava nas notas, né? O meu passado não é... Tem tanta coisa ainda, mas que eu já me esqueci. Eu sinto que eu estou atrapalhada para falar, né? Quantos anos a senhora começou a namorar? Pois é, que nem eu falei antes, né? Que se encontramos assim numa festa. Mas aí daí, como que a mãe era viúva, não tinha ajudou, e o Neldo, meu irmão, daí tinha a Ivone também, a mais velha, né? E o Neldo não queria mais ficar na roça. Ele disse, não quero ficar na roça. Daí nós já estávamos assim, meio, não estava namorando, mas nós já se conhecia. E daí a mãe disse, olha, vocês querem casar? Vocês se gostam? Eu disse, não, por gostar eu gosto dele, mas
Eu sou muito nova ainda, não quero me amarrar. Mas daí por causa do Neldo, que o Neldo queria estudar, né? E não tinha homem na casa, então só eu a mais velha. E a mãe não queria, daí a mãe disse, não, só se o Neldo vai sair de casa, daí ele não pode. Eu não posso ficar sozinho sem o Neldo. Sem um homem, ela disse. E daí nós namoramos 1 ano e 4 meses, nós estávamos namorando, só que o Hélio não falhava um sábado ou domingo. Foi muito assim, a mãe gostava muito dele. Sempre foi uma pessoa honesta, pessoa boa. E daí compramos uma bicicleta, que nós também não tínhamos condições para o Neldo poder ir em Pumirim, no Altman, na serraria, trabalhar com eles na madeireira, né? E daí ele ia de manhã, levantava cedo, ia com a bicicleta, ia lá e voltava de noite, né? Então daí nós resolvemos de casar, né? 1 ano e 4 meses. Daí nós casamos e fiquei morando. Daí a mãe disse, não, tu só pode casar, eu te autorizo, se o Hélio quer vir morar com nós aqui. Porque a mãe queria uma pessoa não tem como é que ia ficar. E daí nós resolvemos de casar e assim eu sou mãe de 5 filhos, né? Então nasceu o primeiro filho, era o Rogério, e o segundo daí a Rosália. 2 anos tinha um filho, né? Que o homem era meio namorador. Namorador, mas ele queria, não sei se ele queria os filhos, não queria, né? Mas quando vi, estava grávida. Que bobajada, né? Mas assim vivemos, né? Trabalhando na roça. E daí a mãe era muito caprichosa, ela fazia uma comida boa. E ela ficava na comida, no almoço, e a Lucilda ficava nas limpezas da casa, né? E eu e o Hélio na roça. E a muque, né? Nada de máquina que nem hoje, maquinário, com suor, né? Mas chegava em casa, tinha aquela comilança que a mãe fazia, tu tinha vontade de comer com fome, né? E assim era mesmo. Já estão vivendo junto e coisa, né? Mas por isso as coisas estão viradas na coisa. Né? Mas ele era namorador com a senhora ou com Não, outro? comigo, porque eu tinha ciúme dele. Feio, né? Mas eu também estou feia hoje, né? Mas ele era uma pessoa assim, bem visto. Todo mundo gostava dele. Era uma pessoa honesta, né? Tá. Então, por que a senhora gostou dele? Porque a mãe pediu tinha que ter uma pessoa para morar junto. Eu pensei, como é que nós vamos ficar com a mãe assim? E a mãe vivia só chorando, dia e noite. E nós ia a pé lá de cima, onde que nós morávamos, até São Rafael, todo domingo de manhã. Nós se aprontava e 1 ano inteiro com roupa preta. Mas não deixava nós vestir outra roupa. Por causa do luto. Por causa do luto. Tá. Mas aí podia ter sido o Hélio como podia ter sido outro para a senhora casar. Não, mas eu casei por causa do que nem o que eu falei, por causa que a gente estava sozinha, né? Mas senão nós podíamos namorar ainda, né? Mas a senhora gostava que ele namorava a senhora? Eu gostava, mas uma época eu até queria deixar dele, né? Daí as meninas e a mãe dizia, mãe me xingava, ela disse, o que tu quer mais um cara honesto, né? Mas daí eu mudei a ideia e depois nós casamos, né? Mas sempre vivemos, nunca briguemos, sempre se temos bem. E ajudei ele muito no trabalho também, eu e ele éramos trator na roça, né? Trabalhávamos, que nem eu disse, comida boa, né? Sim. Bem. E seu Hélio, por que o senhor se interessou pela dona Nelce? Agora eu sei. Podia ter. Já vem pro. Tu não me entrega, piada. Uma era a outra, tudo parente. Tudo parente. Uma irmã
Ela também gostava muito de mim. Duas primas irmãs delas. Parece que era Tudo para assim ser. também. Parece que era para ser. E o pai dela morreu em 27 de setembro de 1957. O pai dela morreu. O Carlos Vaz foi lá em cima avisar. 27 de setembro de 1957. Estou certo? Mas que tinha várias moças que queriam o Sim, senhor. É verdade. É verdade. Né? Mas o senhor quis ela. É? O senhor quis ela. Fizeram. Tá. Mas por quê? Ela era bonita? É, me interessava. Não, não era bonita. Agora, Hoje ele quer ir, mais ou menos, né? já não está vendo junto, porque hoje em dia está comendo. Quando vocês casaram, a Nelce já tinha o capital dela, porque ela tinha inclusive a herança do Sim, falecimento é. do pai. E o senhor tinha o seu capital? Eu tinha e não tinha. Porque quando vim para aqui, a mão direita do meu pai foi eu. Fui eu. Fiz tudo. Fiquei sozinho, trabalhei, cheio de boiada, cheio não me deu nada. Me deu o valor de 2 juntas de boi. Cheio de porco. Meu pai não procedeu direito comigo. Só que, lá em cima, as coisas mudou logo. Eu fui para frente e ele foi para trás. Eu não sei mais frente. Então, o seu pai tinha capital, o senhor tinha trabalhado bastante, mas o seu pai não foi justo. E o senhor casou com pouca coisa. Não foi justo comigo. Depois era o maior amigo meu. Era o maior amigo meu. Quando eu vi que a coisa pesou, né? Aí o senhor casou e começou a trabalhar com a família da Nelce. Da família dela. E aí foi para frente. Fui para frente. Tá. E o que vocês trabalhavam então quando vocês casaram? Na roça, os dois? Na roça criando porco. Criando porco a meia, Meia com quem? com a sogra. Porque nós tínhamos as coisas, né? Daí ele só entrou para... Nós Sim. trabalhávamos lá em cima, lá naquelas casas velhas, e vinha trabalhar aqui. Quando nós vinha, Carpico, vinha puro sargado de a pé. Quando vinha com carreta, vinha por aqui. Para quem que vocês vendiam os porcos? Para quem? É. Sadia. Sadia. Já era, então, vocês já era um tempo em que a Sadia comprava. Ah, a Sadia era a Sadia é a empresa melhor que eu trabalhei na minha vida, a Sadia. Essa gente lá era tudo de Santa Maria do Rio Grande. Aí um pouco veio os novos lá, vieram começaram a mudar, cortavam, já também que era para ele depois. E começaram a mudar, digo, aqueles, o velho Atílio Fontana, o velho Massolini, vieram tudo de Santa Maria do Rio Grande. E vocês novos, vocês vieram aqui estragar agora. Não, logo cortaram os integrados tudo, era do teu tempo. Cortaram os integrados e não ajudaram mais ninguém. Só foi mal a Sadia depois. Mas Sadia foi empresa boa. Empresa boa. Naquele tempo foi que vocês fizeram capital, fizeram futuro? Dali para cá. Tá. E na roça, o que vocês plantavam? E nós plantava É. milho, mandioca. E era para consumo ou vendia? Para consumo. Engorda porco. Tá. E em casa, a senhora disse que a sua mãe era uma cozinheira maravilhosa. Tá. Quais que eram as comidas próprias de vocês que são de origem alemã? As comidas que mais que a gente colhia, não era muita coisa que a gente comprava, né? Era só açúcar, um pouco açúcar também, porque nós tínhamos cana, nós tínhamos enchio de cana, nós fazíamos chimia, melado e açúcar. Nós comia bem, porque senão acho que nós não ia ter o sustento também, porque a mãe era muito caprichosa. Senti tanta morte da minha mãe, morreu com 92 anos, né? Que mulher.
alguma comida que é própria dos alemães que a senhora lembra que ela costumava fazer? Olha, batata doce assada no forno, mas aqueles fornos antigos, sabe? Hoje não existe mais. Existe um ou outro, com tijolo, né? Mas ela já dizia, olha, amanhã eu vou assar uma fornada de batata doce, mas eu preciso lenha boa. Mas não adiantava essas lenhas michuruca que salta aquela lavareda e depois já não esquenta, né? E daí nós já arrumava a lenha, sempre para ela, e ela mais, cara, fornada de batata doce, comia quase uma semana inteira. Porque nós gostávamos muito de comer com nata. Nata, e a gente tinha vaca de leite, tinha tudo, né? Batata doce? Batata doce, sim. Hoje ainda como. Às vezes eu assei um pouquinho e disse, eu quero uma natinha por cima da batata doce. Assada, né? Mas ela era boa, esses dias. Semana passada eu fiz, assei no forno elétrico. E carne a gente tinha, matava os porcos e não tinha congelador e essas coisas para resfriar. A carne, daí tinha aquelas latas de hoje, eu acho que nem existe mais também, aquelas quadradas. Daí a gente cozinhava aquela carne bem frita, né, nos tachos assim fora. E botava dentro daquelas latas e depois botava a banha até que a linha faltava um pouquinho para encher, para chegar em cima na tampa, a carne, né? Tinha que botar aquela cracha, aquela banha da própria carne, para ficar por cima para não estragar. Sabe, daí não tinha geladeira. E eu me lembro ainda, quando eu tinha o Rogério, o primeiro filho, ele era muito sem vergonha quando ele era pequenininho, querido, ativo ele era. E quando ele tinha fome, às vezes ele dizia, eu vou lá pegar um pedaço de carne. Eu disse, não pode mexer. Não. Quantas vezes que eles vinham da aula, a Rosália sempre repreendia ele, não pode. Mas comia, tirava a carne, a graxa fica dura. A banha, né, fica... E daí ele chacoalhava um pouquinho. Nós comemos muito bem, nós, os outros também, mas a gente tem que ter uma pessoa, uma mãe que sabe fazer. Tem muitos que não sabem, né, se cuidar. Hoje não, mãe. É. Foi a sua mãe que cuidou das suas crianças pequenas? Eu morei 8 anos lá junto com a mãe. O Rogério tinha, que idade o Rogério tinha? O Romário, O Romário tinha 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Ele tinha que não viemos morar aqui. Daí nós compramos, vendemos com a minha herança que eu ganhei do meu pai. Então nós compramos essa. Nós sempre tinha um homem que era dono dessa terra que morava lá em Palutina. E ele tinha terra lá e daí nós negociamos a terra de lá. 2 colônias, uma colônia vendemos para um cara lá de Lindóia, eu acho que era. E as 3 chácaras daí nós negociamos com essa terra que nós estamos morando aqui. Era 26 hectares de terra. Daí nós ficamos morando lá na mãe, um pouco depois então a mãe. Daí o Hélio pegou e comprou essa parte. E senão nós podia ter comprado tudo também, mas não queria. Mas quando as crianças eram pequenas, entende? Assim, quando a senhora teve os filhos, a senhora fez a dieta dos 40 dias? Olha, não sempre, né? Porque muitas vezes a mãe sempre dizia, Nelce, tu não pode fazer nada, tu tem que ficar mais em repouso. Né? E eu era, assim, parecia que eu tinha que trabalhar, né? Eu era assim, a gente não tinha muita cabeça com essa idade também, né? Não. E daí eu fiquei assim, eu me senti assim, não me senti muito bem. Eu fiquei assim meio ruim, daí eu disse para a mãe, meu Deus, eu estou tão ruim, mas antes eu sempre te dizia, tem que cuidar, eu sabia que estava grávida, né? E eu sabia, mas não vinha, né? A gente cismava já. E daí eu abortei, né? Eu já era assim, o primeiro filho, né? Antes do Rogério. E
E daí eu me sentei lá na área pequena, que onde tinha casa, parece que é hoje ainda, né? Que a gente lembra, né? E daí me juntei todo de ouvido, porque a mãe sempre tinha saído, vento, mulher, e eu ficava sentada, não obedecia, né? Achava que a gente ia saber. E daí me juntei uma dor de ouvido, daqui, era a porta que me deu, né? Porque eu não me cuidei. E depois todas as gravidez passava dor de ouvido os 9 meses. Poxa, que eu sofri. Por burra, né? A gente tinha que se obedecer. Né? Tu sabia? Então, mas a gente... Que dificuldades que vocês tiveram na vida de vocês, nos negócios? Só que nenhuma dificuldade. Sempre foi tudo tranquilo? Sempre foi. Nenhuma encrenca com a Nelce? E quando aparecia alguma coisa que precisava ser resolvida, como é que vocês faziam? Ser resolvida? É. Nós dá um jeito de resolver, né? Sim, mas aí um mandava ou os dois conversavam? Dois conversavam. E que alegrias que o senhor tem dessa vida que o senhor escolheu de casar quando era rapaz, né? E ir para frente e fazer uma família. Que alegrias o senhor tem? Eu tinha interesse e alegria. Hein, Nelce? Tem que construir uma família, né? Às vezes, nem que não era assim já programado, mas estava grávida, tinha que criar, né? A família, né? Não tem que fazer a família. E daí, quando nós compramos essa terra aqui, nós morávamos lá na mãe ainda, e eu estava grávida, eu ia lá daquela casa lá que nós estamos falando, eu passava por Salgado até lá trabalhar aqui. E a Lucilda, que era uma meninota, e ela trazia comida para nós meio-dia. Panelinha assim. E ela vinha trazer. Muitas vezes nós trazia já lanche assim, mas... E tá, assim eu criei a minha família. E a mãe foi muito assim, sempre atenciosa também e coisa. E quando a Lucilda estava em casa, ela ficava... Então a mãe tinha tempo de fazer as coisas. E ela ficava, que nem eu falei antes, né? Na limpeza e na... Sim. Vocês casaram, o que tinha aqui em São Rafael? Sobre O que tinha em São Rafael quando vocês casaram? Igreja, escola? tinha tudo lá, tudo. Moinho. Tudo. É? E vocês participaram da organização da comunidade, ajudar a construir as coisas? Sim. Tá. O que foi que vocês ajudaram? Eu ajudei a construir a igreja também lá. A igreja? Ajudei também. A de madeira ou essa de material? Ou as duas? Era outra. Hein? Era o Era quê? outra, a primeira igreja. Era de madeira. Sim, a primeira. As festas da comunidade, Mas vocês foi costumavam participar? Sim. Nós participávamos. Tá. E como que era? Vocês davam prenda, faziam as coisas ou saíam no dia? Saía no dia, mas naquela época não era mais difícil para eles juntar prenda, que nem hoje, né? Daí eles passam uma lista e cada um vai doar o que quer. Mas aí naquela época daí tinha as pessoas assim que estavam escaladas para fazer as cucas e os doces, as coisas tudo assim em casa e levava no dia na festa para vender. A gente não fazia. Mas depois foi mudando, né? Assim. Sim. E os seus filhos foram na escola aqui em Rafael? Sim. Tá. Como é que era a escola naquele tempo? O que ensinava? Olha, ensinava assim, que nem, mas era coisa de primária, assim, não é hoje, às vezes,
Depois eu sofri um pouco quando eu tinha minha família, porque a gente não aprendeu, assim, uma coisa que podia passar para os filhos, né? Eu era assim, meio cabeçuda, meio dura para entender as coisas. Mas senão eles sempre foram. Fizeram a primeira comunhão. Também. E o que ensinava a religião naquele tempo? A religião que tem hoje, é católica, né? Sim. Aí os padres vinham e tinha que fazer antes de fazer a primeira comunhão, eles tinham que como é que se confessar, né? E que hoje é tudo assim. A sua mãe foi uma excelente cozinheira. E além de cozinheira, o que mais ela ensinou para a senhora? Fazer bolacha, cuca, chimia, e até manteiga, tinha vaca de leite, fazia manteiga, não comprava essas coisas. Tinha nata e tudo assim, as coisas bem... E a senhora aprendeu a fazer bordado, crochê, costurar? Também, isso ali também. Tá, Tem hoje crochê aí. Depois a senhora pode mostrar para nós? Sim, Tá. posso mostrar. Seu Torres, eu vi uma foto aí que o senhor tocava gaita. Hã? O senhor tocava gaita. Tocando um pouco. Tá. A família do senhor veio... Da patrulha, lá depois, hoje é Rolante, lá onde começou a fazer incêndio. Lá perto de São Francisco, vou explicar como é. Lá perto de São Francisco, tinha um passo lá nos Fossos Carinhos, que tinha pedra assim, ó, só dá para passar cavalo. Lá eu cansei de passar. Lá começou essas aguinhas, que é o Rio do Sino, e São Leopoldo, que é o Taquari, que é o Rio das Antas, lá começou tudo. Dentro do Rolante já vem lá do Riozinho, município do Riozinho, que hoje é Rolante lá. O Riozinho lá tem as ferramentas para Boni. Está escrito na ferramenta aí, um A e um B. O senhor veio para cá depois que serviu no exército. Então servi lá, Porto Alegre. Tá. Como é que a família do senhor veio para cá? Porque veio muita gente para cá de lá, daqueles meios, muita família. E meu pai também agarrou e vendeu até, botou tudo fora. Meu pai não era homem da roça. Meu pai era um criador de gado lá do campo. Ele não entendia nada de roça. Aqui a sorte dele foi o meu braço. Meus irmãos, mamãe. Mas eu, depois voltaram, a metade voltaram de novo para lá tudo. E aqui então o senhor já veio com uns 20 anos. 20 anos, eu servi lá em Porto Alegre e vim para aqui. Tá. E casou com quantos anos? Quantos anos? É. Eu 29 e ela 18, 19. Foi agricultor. Sempre agricultor. Tá. E foi músico. Não fui muito, não. Eu tocava Mas o senhor tocava só em casa ou tocava nas festas? só em casa, não tocava. Papai, Tocava para esporte, violão e gato. vocês animavam? E era músico em casa. Em casa, só para brincar. Tá. Casa. Sim, o seu filho disse que vocês tinham um... Que? Tocavam um conjuntinho, o boi, o tijolo e o... Não, mas tocava em casa só. Mas tocavam uns Nós bailinhos igual cantava nas muito, casas. fora nós cantava. Daí vocês cantavam o quê? Cantava tudo que era música. Tudo que era música. Tudo. Sertaneja, Tudo, gaúcha. tudo. O senhor cantava também? Eu cantava também. E na... Ele a primeira voz e eu a segunda voz. Sim. E quais que eram as modas, as músicas que eram famosas naquele tempo? Mas é tudo que tem hoje. O senhor lembra alguma daquele que o senhor gostava? Agora já passou tudo para ele. Beijinho doce? É? Não lembra do beijinho doce? Beijinho. É? Foi ela que deu outra, deu outra. Quê? Que beijinho doce, foi ela que deu. Tá. E o senhor não tem mais a gaita então hoje? Não tem? Tá. E o violão o senhor ainda tem? Não tem mais. Eu acho que eu dei pro... Eu tenho uma cartinha de Eu dei boca pro para Romário, tocar, pro você Ronaldo. me lembra? A nova nós ia fazer inauguração. inauguração da casa nova,
fazia um churrasquinho, um risoto, E lá, coisa para viu? comer. E lá numa casa nova que eu comecei a namoro com ela. Agora veio fora. A senhora aprendeu a tocar gaitinha de boca? Por minha conta. É? A senhora sempre gostou das coisas de artísticas, então canta? Eu tocava, quanto que nós tocava com as minhas amigas, assim, domingo, e nós íamos nos potreiros em volta, onde tinha pinhão, assava batata doce, em casa já levava tudo. As filhas do Parisotto, lá, a Égide, e as irmãs dela, e as minhas também. Fazia dupla com o seu marido? Não, ele Tá. era um tempo mais assim, quando nós não estava junto. Sim. Ainda, né? E que música a senhora mais gosta de tocar? Olha, hoje não toco mais, porque antigamente, mas hoje falta o fôlego, né? Mas é uma coisinha de nada assim para hoje, né? A senhora toca agora, então? Vou tocar essa aqui, eu sempre toco. Não, vai, é uma marchinha, eu acho que é. Eles ficaram lá, pediram para eu tocar, mas daí eu tinha uma outra, né? Mas eu tocava, hoje não falta o fôlego, né? Deve ser a sonhadora ou a sedutora. E ela deve ser comprida, não. É. E duas cadeiras. É, essa aqui só tem... É só uma cadeira Ela é e ela assim. se E daí comprida. mas pediram para mim no clube, acho que era clube de, não era clube. Daí era a dona Balmira Parisotto, a Béia Palhosa, a Noemi Weber e a Égide e eu no volante, né? Então, e eu gostava de, né? Bebia, né? Eu gostava não, eu bebia, eu sabia o que eu fazia, né? Mas sempre foi assim, as mulheres diziam, Manel, se tu tem que dirigir, vamos parar de... Não, quieto. E eu mandava elas ficar quietas. E daí fomos lá em Polidoro, sabe onde é que é Polidoro? E lá, quando eu saí do centro lá, eu estava consciente, eu sabia, eu tomei assim. Mas naquele domingo, naquela época, 18 pila era muito dinheiro, 18 mil, ou que menos de 22, né? E, porcaria, tinha umas amigas minhas lá de Bumirim, são hoje, eu não sei se elas estão vivas, muitas sim, eu tinha muita amizade, sempre tinha, né? E elas bebiam cerveja, mas eu paguei, hoje o dinheiro, né? Mas era bastante. Era bastante. E eu gastei, elas bebiam e eu pensei, Mas não era 18 mostrar porque onde tem o dinheiro, né? Vou gastar. Aí gastei. E beberam, mas tudo, deixei tudo meio tchuca. Mas eu acho que eu quero me lembrar, mas esses dias eu me lembrei, quem será que era? Muita amiga, né? E daí quando eu estava assim meio, estava consciente, porque eu tinha meu compromisso, era o volante, né? Eu bebia, você não ia fazer mais festa ainda, sempre fazia, né? Porque um dia fomos em Serra Alta, lá nós fizemos uma, olha, até dizer que uma Kombi. Em seu Hélio, a Nelce ia nas festas, o senhor ficava em casa? Em casa. Bah, no clube do tempo do clube demais, depois os idosos, ele sempre acompanhou, ele sempre tinha as coisas para cuidar, ele nunca queria ir. E daí eu ia com as mulheres. Muita vez quero ir agora, não quero que eu vou ir. No domingo, no sábado tem lá em Canhada, eu vou. Casados aí. Vocês têm orgulho da família de vocês? Tenho, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa. De respeito, trabalhador, honesto.
Esse então, Deus me livre. Agora, vamos falar uma outra coisa. Os filhos da Vera, praticamente, eu criei. Elas se criaram, ela morou, o quarto dela era ali onde tem a despensa. Ela ia na escola lá em Medianeira e eu que criei elas. Depois que eles fizeram a casa deles, aí estavam sempre juntas, né? Então, Deles. criou os netos, É. os filhos e os netos. Sim. Tá. Seu Hélio, do que o senhor tem orgulho da família de vocês? Eu tenho uma família boa. Que nunca me incomodaram. Valeu a pena ter casado. Valeu pra mim? É. Valeu. Quero muito bem ela. É meio ruimzinha, mas eu quero bem. Tô caçando. E a senhora? Eu nunca me arrependi de ter casado. Depois que a gente tem os filhos, a gente né, é família, formar uma família. Isso que eu sou mãe de 5 filhos, que eu me esqueci de falar, mas 4 vivos, né? Tenho 2 filhinhas. E o último, o nenê, faleceu com meningite. 2 meses e 6 dias ele tinha, faleceu de meningite lá no hospital em Mirim. O que vocês dizem para a juventude de hoje que pode casar ou não? É melhor casar. É. Não se juntar. Melhor casar. Porque geralmente, quando não estão mais casando, né? Vão se conhecer. Bom, aí é outra coisa, né? Pode ser que tenha razão. Talvez tenha razão, né? Se conhecer. Mas eu acho que se fosse na minha opinião, assim, não é que agora a gente sempre tem que pensar que agora é diferente, né? Porque não era do nosso tempo. Mas a namorar é bom, mas para se conhecer. Porque vamos que não está certo, daí não casa, então não vai se amarrar ali, porque se casou, né? Se tem documento, senão não é casado, é se juntar, né? E daí um toma as coisas do outro, né? E a mãe, É verdade, não, é sério. e a mãe depois Eu sou vai ter uma meio casamento. atrapalhada, mas... Vamos se conhecer, fica se conhecendo o resto da vida. Mas muitas vezes eles começam nem se conhecem direito, engravida as mulheres, né? Daí tem que levar as mulheres para cá, em casa, né? Onde que se pode ir, né? Sim. Agora, seu Hélio, o senhor olhando assim para Dona Nelce, nos olhos dela, o senhor quer dizer alguma coisa? Dona Nelce, a senhora quer dizer uma coisa assim para o seu Hélio, ó, um olhando no olho do outro? Não para mim agora. Ah, sim. Eu quero que você sempre me respeita como tu estava me respeitando até agora e se enxergar quando não pode, né?